Aleluia, Pai. Aleluia. Muito boa noite. Paz esteja com todos. Abram as vossas Bíblias. Segunda epístola do apóstolo Paulo, escrita a Timóteo, seu filho na fé, seu fiel parceiro, companheiro ministerial. E nós vamos caminhar biblicamente nesse texto. Esta carta, ela foi escrita para um garoto chamado Timóteo. Timóteo, ele continuou o ministério de Paulo, não com tanta excelência, mas Paulo tinha Timóteo como filho. Timóteo era filho de crente, neto de crente, criado dentro do princípio, e ele então é convidado por Timóteo, por Paulo, para caminhar no Evangelho. Timóteo, sendo garoto, tinha problemas no estômago, né? Era uma pessoa que precisava muito dos conselhos, e esta segunda epístola, carta que Paulo escreve para Timóteo, ele traz uma orientação no capítulo 2. A orientação que Paulo está dando para Timóteo tem a ver com o episcopado, com o ministério, com o chamado. E Paulo está orientando a Timóteo a se aproximar dos cristãos, dos crentes fiéis. Paulo está dizendo assim: você precisa estar próximo daqueles que são fiéis. Paulo está dizendo assim: Timóteo, você que milita sobre as coisas do reino, você não pode se embaraçar com essas coisas do mundo. Timóteo, você que está aprendendo o episcopado, sendo discipulado por mim, você não pode se envolver com outras coisas a não ser com o propósito do reino. E o capítulo 2 todo, Deus está usando Paulo para exortar a Timóteo a uma consistência cristã, a uma continuidade cristã. E nessa continuidade, nessa consistência do cristianismo, Paulo vai argumentar com ele. E dentre esses argumentos, Paulo vai propor para Timóteo sobre o entendimento da aliança que deve ser feita para com Deus. Inclusive, o tema desse sermão é Deus de alianças. E é nesse ponto que eu quero me ater, usando um versículo só que eu quero pensar, porém eu não vou descontextualizá-lo, mas nós vamos trabalhá-lo para que a gente compreenda, para que nós possamos compreender sobre esse Deus de aliança. Todos os pontos bíblicos deste capítulo, a partir do capítulo 2, Paulo vai começar dizendo assim, versículo 1, diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem os outros. Olha o que Paulo fala para Timóteo, versículo 3. Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar àquele que o alistou para esta batalha, para esta guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, e o Senhor te dê entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Por isso sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa.
Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofremos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanecerá fiel, pois não pode negar a si mesmo. Pai, Tua palavra lida é Tua palavra revelada, a palavra rema, essa palavra que produz em nós o entendimento da ação, da palavra que informa e do Espírito que transforma. Fala conosco, Pai, em o nome de Jesus. Amém. Essa epístola, ela é extraordinária. Uma epístola de exortação que Paulo faz para com Timóteo, e nessa exortação ele fala sobre o princípio da constância. Ele fala do princípio da continuidade em meio a crises e em meio às adversidades. Paulo começa dizendo assim: filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E ele termina a parte desta epístola que eu acabo de ler dizendo que nós precisamos ser fiéis. Caso não sejamos, Deus permanecerá fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Quando eu olho para esse texto, eu começo a buscar esse princípio, essas premissas das alianças que Deus fez na palavra. As premissas da aliança, desde o princípio edêmico, desde o momento em que ele fala da aliança noêmica, davídica, abrâmica, as alianças que Deus vai fazendo ao longo do tempo, e todas as alianças, todas quantas foram feitas por Deus, o homem quebrou. Se nós começarmos de Gênesis, para tratarmos deste Deus de alianças, nós vamos perceber que Deus faz uma aliança com Adão. Nessa aliança que Deus propõe para Adão, ela é vivenciada por alguns anos, por um tempo. Mas essa aliança, ela é quebrada pela parte do homem. Quando pula esse momento, o homem então é expulso do paraíso. Deus continua renovando a sua aliança e Ele faz a aliança com Noé. Na aliança noêmica, Deus vai dizer assim: olha, eu não suporto mais o pecado na face da terra, mas eu não vou exterminar o homem por completo. E o texto vai dizer que vem o dilúvio, e naquele dilúvio restam apenas 8 seres humanos na face da terra, porque todos os demais morreram. E Deus então faz uma aliança com o homem que nunca mais voltaria a derramar tanta água sobre a terra. E nessa aliança que Ele faz com Noé, Ele estabelece o arco-íris no céu. Todas as vezes que você ver um arco-íris, todas as vezes que terminar uma chuva, e você olhar para esse arco-íris, você vai lembrar de Gênesis, da promessa de Deus que não mais exterminaria o homem da face da terra, como Ele fez com o dilúvio. Passando esse momento, a Bíblia diz que Deus faz mais uma aliança com Noé. E essa aliança era que Noé iria restabelecer a humanidade, colocando dentro da arca Noé, a esposa, que a Bíblia não fala o nome, os filhos de Noé, Cão, Sem e Jafé, e 3 noras, as esposas dos filhos, que também não tem registro de nome
dessas pessoas. E Deus restabelece a raça humana, renovando a aliança. Depois dessa premissa, Deus então levanta Abraão. Na aliança abrâmica, o texto vai dizer que Deus diz para Abraão assim: você será bendito sobre todas as nações, e eu abençoarei quem te abençoar, e eu amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Aí Deus manda Abraão olhar para a terra, olha para as areias do mar, assim serão as tuas gerações, incontáveis. Olhe para o céu, e ele olha para o céu e Deus fala: assim serão as tuas gerações, como as estrelas dos céus, incontáveis. E Deus estabelece outra aliança, essa aliança abraâmica, que faz com que Abraão entenda esse princípio da aliança. Passando esta aliança, Deus renova com os israelitas diante daquilo que era a necessidade do povo entender. E Deus levanta Moisés. Na aliança com Moisés, Deus estabelece as leis, colocando primeiro as tábuas com os 10 mandamentos e estabelecendo as 613 leis que Moisés impetra. Nas 613 leis impetradas por Moisés, ele restabelece a aliança, ele renova uma aliança, e dentre elas, que Deus jamais abandonaria a nação de Israel. Essa aliança prevalece, e Deus então depois propõe uma outra aliança com Davi, a aliança davídica, que da tribo de Judá, da raiz de Davi, nasceria o Messias, o leão da tribo de Judá. E essa aliança prevaleceu até na cruz do Calvário, quando lá na cruz Deus estabelece a aliança eterna. Jesus Cristo, nosso Senhor, que derramou o seu próprio sangue na cruz do Calvário. Essa aliança feita na cruz estabeleceu novamente os princípios de Deus. E quando nós olhamos para a aliança estabelecida na cruz, nós passamos a compreender de fato o que Jesus está propondo para cada um de nós. Diante de todas as alianças que eu disse, quando foi feita no Éden, quando foi feita por Noé, quando foi feita por Abraão, quando foi feita por Moisés, quando foi feita por Davi, todos os homens que fizeram aliança com Deus quebraram. Então eu quero trazer uma linha de raciocínio sobre o que de fato é uma aliança para você. O que de fato você entende como aliança, como aquilo que Deus tem proposto para a minha e para a sua vida. E a pergunta começa dizendo assim: o que faz você quebrar uma aliança? O que leva a sua vivência cristã a perder esta aliança que você propôs com Cristo? Quais são as suas dificuldades de estabelecer fidelidade? Quais são as suas dificuldades, as minhas dificuldades, de estabelecermos uma aliança perpétua, uma aliança contínua, constante? Como Paulo exorta Timóteo: fortifica-te na graça. Como Paulo fala: continua a militar, porque você foi alistado para uma guerra, você foi alistado para um combate. Então você não pode recuar, você tem uma aliança perpétua, você tem uma aliança de fidelidade para com seu Deus, você tem uma aliança, e essa aliança ela não pode ser quebrada. Mas se porventura você quebrá-la, Deus não vai quebrar, porque Ele fala dele mesmo. As alianças estabelecidas por nós, elas nunca vêm como de fato nós gostaríamos que elas viessem. Nunca. Então eu fico às vezes pensativo sobre os nossos pactos de alianças no sentido humano da palavra. Quantas pessoas fizeram alianças em altares? Quantas pessoas fizeram pacto, votos de fidelidade
na vida relacional, no trabalho. Eu me lembro quando eu me formei em teologia, eu tinha que fazer uma aliança, um pacto, fazer uma declaração em cima da minha formatura. E era mais ou menos assim: eu prometo, no exercício das minhas funções eclesiásticas, honrar e dignificar a palavra de Deus, cumprir e fazer cumprir todos os seus preceitos, glorificá-lo acima de qualquer situação. E eu fazia esta aliança, o pacto de classe. E aí, quando vem as adversidades, quando vem as crises, a primeira vontade que dá é de abandonar o pacto que você faz. No casamento não é diferente. Quantas vezes nós fizemos alianças no pacto, no altar, e nós suportamos crises, adversidades, e algumas delas nós não suportamos e nós quebramos dessa aliança. Quantas vezes você quebrou uma aliança feita com um horário que você marcou? Quantas vezes você disse: pode ter certeza, estarei lá a tal hora, e por alguma força maior, nem culpa sua foi, talvez um acidente de automóvel, talvez um problema de saúde, e por forças maiores você se sentiu obrigado a quebrar a aliança que você fez. Às vezes você marcou de jantar, você marcou de ir, você marcou para fazer, você disse: pode ficar tranquilo, que eu não vou quebrar essa aliança que eu faço com você agora. E talvez por forças maiores, quem sabe da natureza, quem sabe por questões de ansiedade, de uma crise, de um problema vivenciado, você se sentiu forçado a quebrar a aliança, o pacto que você fez. Quem de nós pode bater no peito e dizer: conte comigo 100%? Quem de nós pode bater no peito e dizer: fica tranquilo que eu não vou te decepcionar? Quem de nós pode bater no peito e falar: fica tranquilo que eu sou fiel em tudo? Quem de nós pode bater no peito e dizer que não cometeu jamais um erro, quebrando um pacto de aliança, um pacto de fidelidade? Por que esse texto ele está explícito? Por que eu peguei algumas alianças desde Gênesis até chegar na cruz? Para mostrar para você que as outras alianças feitas, tanto no Éden, quanto com Abraão, com Moisés, com Noé, com Davi, essas alianças os homens foram quebrando. Adão quebrou a aliança, Abraão quebrou a aliança, Moisés quebrou a aliança, Davi quebrou a aliança. Mas Jesus não quebra alianças, porque Ele não pode falar diferente, Ele não pode mentir, Ele não pode ir contra as suas premissas, seu princípio. Então fidelidade não tem a ver com você, tem a ver com o que Deus é na sua vida. Por mais que você quebre essas alianças, Deus não vai quebrar com você. Isso não tem a ver, lógico, com questão de negação, porque o versículo diz que se você negá-lo, Ele também te negará. Isso não tem a ver com pacto de aliança. Tem a ver com quem está dentro da aliança. A aliança dele é perpétua. A Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 10, versículo 32. Aqueles que me confessarem diante dos homens, eu confessarei diante do Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também será negado diante do Pai que está nos céus. Mas vai dizer depois, e o versículo que eu li, eu vou reler para vocês, que é o capítulo 2, versículo 13. Se formos infiéis, Ele permanecerá fiel, pois não pode negar a si mesmo. Quando fala de fidelidade, não é daquilo que você propõe para com Deus, é daquilo que Deus propõe para com a sua vida. É da forma que você entende
a sua vivência cristã. Por isso ninguém pode bater no peito e dizer: conte comigo 100%, porque você não sabe o dia de amanhã. Mas Deus, se disser algo a você, e se preciso for, Ele muda o eixo da terra, Ele faz o sol parar, como já fez, para que as batalhas sejam conquistadas. Se Deus te der uma palavra, Ele abre o mar vermelho se preciso for, como já aconteceu, para que você passe para o outro lado. Se Deus te der uma palavra, Ele vai fazer a chuva descer no tempo certo. Ele vai fazer pão cair do céu. Ele vai fazer água brotar da rocha. Deus vai fazer coisas fenomenológicas para cumprir a palavra dEle. Coisas que talvez jamais imaginaríamos que poderia acontecer. Ele muda o eixo da terra. Ele atrasa a sombra. Ele multiplica pães. Ele transforma aquilo que não é em tudo que precisa ser. Ele do nada ele faz o tudo, mas ele cumpre com a palavra dele, porque quando se fala de fidelidade, ele fala de si mesmo. De si mesmo. E é por isso que nós precisamos aprender um pouco mais com Deus, sobre esta questão de sermos fiéis, e tentarmos entender o que é que está arranhando a nossa fé, e tentando tirar nossa fidelidade para com Ele. Analisa a sua vida, vamos lá, classifica aí. Primeiro ponto, as crises. Quantas crises tiraram pessoas da igreja? Quantas crises tiraram pessoas da fé? Quantas adversidades produziram problemas, e quantos problemas fizeram com que muitos que você conhece abandonassem a vida em Cristo? Eu tento levar meus netos numa premissa de tudo que eu falar, eu vou cumprir com eles. Mas eu aprendo que eles vão me tentar, ou vão tentar me fazer prometer. Eles vão tentar me fazer garantir. Porque esse é o papel do neto. Eles vão tentar forçar você a verbalizar. E aí, desconectado com o Espírito Santo, você acaba prometendo o que você não cumpre. E ao prometer o que você não cumpre, você vai gerando uma raiz de descredibilidade no meio social do princípio do ciclo da família que você está inserido. Então, por necessidade de querer sair logo daquela DR com o seu neto, daquela DR com o seu sobrinho, daquela DR com a sua sobrinha, ou talvez até mesmo aquela DR com o seu filho, você acaba prometendo, você acaba dizendo assim: não, amanhã eu vou comprar. Isso vale também para os casais. Não, amanhã eu pego. E aí você promete. E a promessa ficou banalizada. Banalizada, pútrida. Ela ficou superficializada. Porque você não gera consciência na sua promessa. Porque você promete para livrar-se do momento da conversa. Você promete para se livrar do assunto. Então, quando eu chego nos meus netos, eu digo para eles assim: não vou comprar. Não vou fazer. Ou se eu disser vou fazer, eu faço. Se eu disser vou comprar, eu compro. Porque é isso que eu aprendo quando eu preciso buscar a premissa da fidelidade. No quê? Na fala.
Só que, por mais que eu prometa a eles que eu vou fazer, como eu posso prometer para mim que amanhã eu estarei vivo? Por isso essa falha no quesito humano existe. Esta falha na promessa existe, ou por caráter negativo, ou por forças maiores. Quem pode garantir qualquer coisa? Mas Deus pode. Mas é Ele quem vai dizer. É Ele quem vai falar. Jesus vai dizer assim: crede em Deus, crede também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-lo teria dito. Crede em Deus, crede também em mim. Essa confiança é você acreditar que existe uma aliança. Esse Deus de aliança, Ele não quebra a aliança conosco, mas nós somos falhos e nós possivelmente já quebramos alianças com Ele, mas Ele jamais quebrará uma aliança conosco. Jamais. É aquele que faz a estéril se tornar mãe de muitos filhos. É o Deus que fez aliança com Abraão de ser pai com quase 100 anos de idade. Porque se você lê o que Sara riu da promessa do Deus que você serve, mas também perceba que Abraão também riu, não foi só Sara. Ambos sorriram, porque Sara pensava: eu já não tenho mais o período das mulheres, já sou velha, como vou ser mãe? Mas havia uma promessa, que Abraão seria pai de multidões, havia uma aliança. E se Sara tivesse 100 anos, 150 anos, 300 anos, Deus podia fazer acontecer. Deus podia fazer estabelecer perpetuamente. Quando veio o dilúvio, Noé tinha 600 anos. Noé viveu para mais de 900. Mas quando veio o dilúvio, Noé estava com 600 anos de idade. E nesse período, quando Deus fala assim: comece a construir uma arca, Noé começa a trabalhar 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50, 70, 80, 90 e nada de chuva. Mas há 100 anos atrás, quase 100 anos atrás, Deus disse: Noé, construa uma arca, porque um dia eu vou enviar algo chamado chuva sobre a terra. E ninguém sabia o que era isso, porque até então nunca houvera chovido na face da terra. O orvalho é que molhava as plantações. Então, como que Deus faz uma promessa, uma aliança, que vai ter um dilúvio, vai cair chuva o tempo todo, 4, 5 meses de chuva, 150 dias direto, 100 dias, 110, 120, chuva. E agora você pega aqui o texto, você vai analisar lá em Gênesis, 10 anos de construção de arca, nada de chuva. 20 anos, nada de chuva. 50 anos, nada de chuva. 70, 80, 90. Você imagina? Quem sabe até Noé pensava: poxa, quase 100 anos construindo essa arca, quase 100 anos. E tem um atenuante aqui, presta atenção. Noé pregou durante esses quase 100 anos, fora a família dele. Sabe quantos se converteram em quase 100 anos de pregação? Ninguém. Havia uma promessa. Deus disse: vai descer chuva. 100 anos.
Sabe quantos se converteram? Ninguém. A não ser a família do próprio Noé. Mas próximo aos 100 anos, a arca construída, começou a descer gotas do céu. Penso eu que as pessoas olhavam para o corpo e pensavam o que poderia ser aquela água descer do céu. Mas há 100 anos atrás, praticamente, havia sido liberada uma palavra, e Deus é fiel para cumprir as suas promessas. O Deus de aliança é este Deus que nós precisamos acreditar. Sabe qual é o problema? Eu vou te trazer o problema a nível hard. Olha para mim. O problema é que você nivela a Deus a sua premissa de fidelidade. Como você não é fiel, você também acredita que Deus não será. Você tem dúvidas porque a sua linha ela equipara-se à linha humana no que diz respeito à fidelidade. Como você já foi muito decepcionado e também já decepcionou, então você equipara esse propósito e você traz Deus para dentro das suas premissas. A métrica de fidelidade que você propõe não é aquela que você leva para Ele, é aquela que você tenta trazê-lo para a sua. Por isso você duvida que Deus cura câncer, você duvida que Deus faz milagre, você duvida que a sua vitória chega, você duvida que a sua conquista vai chegar, porque você passa a nivelar as coisas de acordo com aquilo que você acredita. E os maiores problemas estão ligados a isso. Porque quando Deus fez todas as alianças, todas elas os homens quebraram. Todas elas. Até Jesus vir na cruz do Calvário e morrer por nós. E ali naquele momento, a Bíblia diz que Ele renova a aliança feita com Moisés. Ele renova. Quando o sangue dele é vertido na cruz, e lá no cenáculo, quando Ele transforma a Páscoa em ceia, Ele pega e levanta para o céu e diz: este é o sangue da nova aliança, que será derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Todas as vezes, escuta, todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, anunciai esta aliança que eu vou fazer, porque ela será para sempre. Deus de alianças. Deus de alianças. O problema é que às vezes nós queremos trazer Deus para dentro da nossa métrica. A sensação é assim, vou te explicar. As mãos de Deus estão aqui. Isaías diz que as mãos de Deus não estão encolhidas, para que não possa salvar, e os seus ouvidos não estão tampados ou tapados, para que não possa ouvir. Estão aqui, as mãos de Deus estão aqui. O problema é que você quer que as mãos de Deus te cubra em todos os cantos. Só que tem lugares que é você quem sai debaixo dessa proteção com as suas ações. Olha isso. E às vezes você não tem a consciência de que você precisa estar debaixo das potentes mãos de Deus, debaixo dessa proteção do Senhor. E você sai. Ah, pastor, mas as mãos de Deus estão em todos os lugares. Fisicamente, sim. Mas quando você começa a tomar atitudes erradas, quando você começa a se afastar do Espírito Santo, quando você começa a afastar da sua fé,
você está automaticamente saindo debaixo das proteções divinas. Porque é você quem tomou decisões equivocadas. Por isso que está dito: se você o negar, ele também te negará. Se você for infiel, ele permanecerá fiel, com as mãos estendidas, porque ele não pode negar a si mesmo. O que eu mais escuto de pessoas falarem comigo é: será que Deus existe mesmo? Tanta coisa ruim acontecendo. Será que vale a pena servir a Deus? Quem sabe você não disse isso esses dias, com tanta luta que você está passando. Quem sabe você não pensou em desistir do seu ministério, da sua fé? Quem sabe você não tentou abandonar os seus objetivos? Quem sabe você não enfraqueceu e se perguntou assim: será que vale a pena mesmo servir a Jesus? Eu vejo pessoas que não são crentes sorrindo nos bares. Eu vejo pessoas que não são evangélicas sorrindo nas praias. Eu vejo pessoas que são de outras religiões que estão tão felizes, carros novos, casas novas. Será que compensa? O problema é que você faz uma ligação daquilo que as pessoas têm e não daquilo que elas são. Eu estou atendendo algumas pessoas no estágio da psicologia. Nessas férias eu peguei 2 pacientes para atender. E a linha que eu vou trabalhando é a psicanálise. E eu fico analisando assim. A minha observação é: todo mundo está piorando ao mesmo tempo. Mas ninguém percebe. Por quê? Porque estão piorando ao mesmo tempo. E algumas coisas que eu deveria guardar no meu coração, que é a minha fé, meu devocional, a leitura bíblica, aquilo que eu acredito, estão se esvairindo, estão indo por água abaixo. Estão indo. Pessoas que estão vivendo o luto de percas, pessoas que estão vivenciando síndromes contínuas, a maioria vivendo a síndrome do impostor todos os dias, a maioria vivendo síndromes que as levam ao TDAH, e elas estão cada vez mais procurando especialistas, doutor da mente, que são os psicólogos, e se esquecendo de dobrar os joelhos, se esquecendo de buscar o psicólogo dos psicólogos, se esquecendo de acreditar naquele que pode e poderá sempre todas as coisas, se esquecendo de colocar o joelho no chão e permitir que as suas lágrimas caiam, e você dizer assim: derrota, problema, crise, vocês não vão me pegar, em nome de Jesus. As pessoas estão tão assim em pânico, que elas já não entendem mais que o secreto ainda existe, o quarto ainda existe, a oração ainda é necessária. Eu ouço pessoas falarem para mim assim: pastor, roubaram tudo que eu tinha. Mas como que roubaram tudo que você tinha? Você ainda tem. Como que você perdeu tudo que você ainda está viva? Analisa os pontos de vista que você tem. Cada ponto de vista é vista de um ponto. E olha onde você está enxergando as coisas. Talvez o seu ponto de vista é visto de um ponto fora do propósito. Por que aconteceu? Quem sabe aconteceu para que você conserte. Quem sabe aconteceu no ponto de vista de Deus para poder jogar você de volta no caminho.
Mas você sempre acha que aconteceu porque Deus não te ama. Sempre acha que aconteceu porque Deus te abandonou. Você nunca acha que aconteceu porque Deus quis que acontecesse. Você sempre acha que é Satanás. Deus não pode corrigir você. Deus não pode me corrigir. Então, o meu ponto de vista é visto fora do ponto. E eu preciso entender o ponto para enxergar o que Deus preparou para a minha vida. Porque se você permanecer fiel, Ele vai continuar fiel. Porque Ele não pode negar a si mesmo. Não pode. E é isso que você precisa pôr no seu coração. Esse Deus de aliança, Ele não vai quebrar o pacto que Ele tem de salvar a humanidade. Para encerrar, tanto que quando Israel se voltou contra Deus, a aliança de Deus com a nação israelita permanece. Tanto que, nos princípios da tribulação, haverá uma conversão nacional do povo judeu. Aquele povo que não crê no Messias, eles se tornarão messiânicos. E Deus vai trazer uma conversão nacional. E aquela parte do texto que diz assim: veio para o que era seu e o seu rejeitou, esses seus são os judeus. Agora, lá no futuro, eles vão reconhecer que realmente eles mataram o Filho de Deus. Porque Deus é fiel.